Sabemos que um dos dias mais esperados de um casal que se amam mutuamente e decidem formar uma família é o dia da celebração de seu casamento. Esse é um momento carregado de emoções, sentimentos e tradições, uma decisão entre duas pessoas de se unirem por meio de uma relação que envolve o corpo, a alma, a mente e o coração. Podemos então afirmar que o casamento é uma das datas mais especiais na vida de um casal. Uma data que ficará marcado para sempre como um dos dias mais felizes de suas vidas. Mas, infelizmente, esse não foi o caso de Samantha Miller e Eric Hutchinson. Na verdade, para eles, essa data vai ficar marcado para sempre como o dia mais trágico de suas vidas. Em 28 de abril de 2023, em Folly Beach, Carolina do Sul, esse foi o grande dia para Samantha e Eric. O dia que eles decidiram selar a sua união com uma grande festa e com a presença de todas as pessoas que eles amam. Samantha e Eric planejaram essa cerimônia com muito carinho, cuidando de todos os detalhes. Samantha sempre sonhou que sua cerimônia de casamento fosse realizada numa praia. E para a felicidade deles, até aquele momento, tudo estava correndo perfeitamente bem, exatamente como eles haviam sonhado e planejado. Eles estavam muito felizes. Todos podiam sentir que o verdadeiro amor estava ali naquela união. Samantha parecia estar vivendo um sonho e não queria que aquele momento de felicidade acabasse nunca. Eles trocaram os seus votos de amor na presença dos seus familiares e também de seus amigos, que com certeza fizeram questão de estarem ali juntos para celebrarem a união do casal. Aquele dia, de fato, estava sendo perfeito para os dois. Eles dançaram juntos, sorriram juntos, tiraram muitas fotos juntos e também com as pessoas que eles amam. Até que chegou a hora de deixarem a recepção e de irem para o local onde seria a lua de mel do casal. Era uma casa de praia que ficava bem próximo de onde a recepção do casamento foi realizada. Estava tudo tão lindo, parecia um sonho. Tanto que Samantha, antes de entrar no carro de golfe, disse as seguintes palavras: "O meu desejo é que esse dia e essa noite nunca terminasse, mas que sim, durasse para sempre." Então os recém-casados entraram no carrinho de golfe, que tinha luzes e era permitido dirigir à noite. E junto com eles entraram também dois convidados da festa que eram familiares da parte de Samantha, o seu sobrinho e seu cunhado. Eram 22 horas quando eles saíram da recepção do casamento. Samantha estava na direção, seu marido no banco do passageiro e os outros dois ocupantes na parte de trás do carrinho. Ela dirigiu uma distância pequena, cerca de uns 3 quilômetros, até que veio um veículo da marca Toyota, numa velocidade de quase 105 quilômetros por hora, numa via que a velocidade máxima permitida era de apenas 40, o veículo os atingiu em cheio na traseira. O impacto foi tão forte que o carrinho de golfe foi lançado a quase 100 metros de distância e capotou. De acordo com o depoimento obtido, os policiais chegaram ao local e entraram em uma grande cena de acidente com um carrinho de golfe virado de lado. Samantha e Eric, ambos estavam ainda em seus trajes de casamento durante o ocorrido. Os policiais rapidamente começaram a prestar os primeiros socorros às vítimas. A noiva foi a primeira a ser socorrida, mas infelizmente, devido aos seus ferimentos, eles não conseguiram salvá-la. Ela foi declarada morta no local. Eric estava em estado muito grave e permaneceu assim por um período. Ele passou por 2 cirurgias de reconstrução, vários ossos quebrados e uma lesão cerebral. Ele ia precisar de um longo período de recuperação no hospital. Os outros 2 ocupantes também ficaram feridos gravemente. A motorista responsável pela colisão é Jamie Lee, de 25 anos. Quando ela estava no local do acidente, mal conseguia ficar em pé de tão embriagada que estava. Ela quase chegou a cair. Ela foi questionada pelos policiais no local e, em seu relato à polícia, ela disse que estava bebendo apenas cerveja e tequila. Jamie Lee não ficou ferida na colisão. Apenas horas depois de trocarem os votos de matrimônio,
O casal estava tão feliz e voltando para sua casa de praia, local onde deveria ser a sua lua de mel. Eles estavam tão perto de chegarem lá, mas antes disso, como um flash, a vida e a felicidade de Samantha rapidamente foram tirados dela. Eric descobriu a morte de sua esposa apenas quando acordou do coma. Ele se lembrou das últimas palavras que sua noiva disse antes de entrar no carrinho de golfe. E lamentou. Chorou muito, em razão da morte de sua amada. Jamie Lee foi presa e está enfrentando 3 acusações de crime, por dirigir sob efeito de influência de álcool, lesões corporais graves e uma acusação de morte por homicídio imprudente. No momento do acidente, seu nível de álcool no sangue foi testado e estava 3 vezes acima do limite legal. De acordo com os registros da prisão, atualmente ela está detida sem direito à fiança no centro de detenção do condado de Charleston. A mãe do noivo relatou que recebeu a aliança de casamento gravada com o nome de Eric em um saco plástico no hospital. 5 horas depois de seu filho colocá-la no dedo de Samantha, sua noiva, e eles lerem seus votos um para o outro. A mãe desabafou. Meu filho perdeu o grande amor de sua vida. Depois que o noivo se recuperou das cirurgias e de todo o sofrimento no hospital, ele deu um depoimento emocionante para um telejornal dizendo: estávamos tão empolgados em viver a nossa vida, agora oficialmente casados. Estávamos planejando comprar a nossa casa e ter filhos. Coisas que todo casal, quando se amam e querem formar uma família, planejam. Mas agora, ao invés de realizar os nossos sonhos, planos e projetos, eu terei que planejar o seu funeral e me despedir dela para sempre. Segundo o depoimento de familiares, Samantha era destemida e foi exatamente assim que ela passou o último dia de sua vida. Ela estava tão animada para começar sua vida com Eric, seu marido. Ela não teve nervosismo ou hesitação naquele dia. Você podia sentir o amor naquela praia. Mas ela era mais do que apenas uma noiva maravilhosa. Ela era uma filha, uma irmã, uma amiga para tudo. Ela era uma pessoa linda, por dentro e por fora. Só queria fazer as pessoas ao seu redor sorrirem. Esse foi um caso trágico que causou um sofrimento imensurável para todos que amavam Samantha. Mas esse sofrimento estava longe de acabar, pois a mãe da noiva agora estava na luta para invalidar o casamento dos dois, por razões de heranças estimadas em mais de $1 milhão. De acordo com as últimas atualizações desse caso, Eric, o noivo em luto, entrou com uma ação na justiça contra os 2 bares que venderam bebidas alcoólicas para a condutora do veículo que causou o acidente, e ganhou a causa. Os donos dos 2 bares fizeram um acordo com Eric e seus advogados, e terão que pagar uma quantia considerada alta. No entanto, os valores não foram divulgados. Terão que pagar também todos os honorários advocatícios e eventuais taxas judiciárias. Eric também assumiu o controle das propriedades de Samantha e de todos os seus patrimônios, pois, segundo a lei do estado da Carolina do Sul, ele tem total direito, pois é seu marido e Samantha não tem herdeiros e nem deixou nenhum testamento antes de morrer. O que causou um grande desconforto da parte de sua mãe, que 3 semanas após o falecimento da filha, logo cuidou de entrar com o pedido de invalidação do casamento dela com Eric por 2 vezes. Ela alegou que se a filha estivesse viva e fizesse um testamento, sem dúvidas ela incluiria nele como uma das beneficiárias da parte de sua herança. Ela entrou com esse pedido de invalidação do casamento porque a equipe jurídica de Eric, seu genro, a estava deixando de lado na partilha de bens. Se o pedido de invalidação fosse aceito pelo juiz, somente ela seria a herdeira de todos os bens de sua filha, descartando Eric totalmente de ser o beneficiário. Mas ao contrário do que ela alegou, Eric não estava a deixando de lado como beneficiário. Pelo contrário, ele ofereceu metade dos ganhos de todas as causas, inclusive as que ele estava vencendo na justiça contra os 2 bares. Depois da oferta que Eric fez para sua sogra, ela relatou que nunca quis desafiar a validade do seu casamento, que ela jamais quis desonrar a filha com tal atitude. Mas Eric, sim, estava desonrando a filha dela,
porque ele não estava dividindo os bens com ela. Eric foi mais do que generoso com a senhora Lisa Miller, sua sogra, oferecendo-lhe a metade do dinheiro, e ela o retribui ameaçando desafiar com todos os seus esforços a validade de seu casamento com sua filha, disse o advogado de Eric, e acrescentou mais dizendo: Eric fez esta oferta de acordo para dividir os bens com a sogra, não porque ela tivesse algum direito legal, pois, segundo as leis do Estado, ela não tem direito algum. Na verdade, ele tomou essa atitude porque ele é uma pessoa generosa e, claro, preferiria evitar litígios públicos e dolorosos sobre a validade de seu casamento com sua noiva. Eric e Samantha se casaram em Folly Beach em 28 de abril de 2023 e Eric obteve uma vitória, pois um juiz de sucessões do condado de Charleston reconheceu e validou seu casamento em 1º de maio de 2023. Sua tia e seu tio foi quem levaram a certidão de casamento assinada pelo juiz e a entregou nas mãos de Eric, que ainda estava hospitalizado, se recuperando dos ferimentos sofridos no acidente. Esse acidente foi causado apenas por imprudência de Jamie Lee. 3 meses depois do ocorrido, em agosto de 2023, ela compareceu à audiência por chamada de vídeo e pôde ser vista chorando, pois ela teve o seu pedido de fiança negado. Ela segue encarcerada na prisão do condado de Charleston, na Carolina do Sul, à espera de seu julgamento, que está marcado para o mês de março de 2024. Se o seu julgamento não acontecer até essa data, sua fiança de $150 mil deverá ser pago e ela será liberada da prisão após o pagamento dessa fiança e seria colocada em prisão domiciliar, com um dispositivo eletrônico que monitora sua localização e níveis de álcool. Esse foi mais um dos casos de tragédia causados por uma mistura que sabemos que não combinam: álcool e direção. Na sua opinião, Jamie Lee, agora com 26 anos de idade, na prisão e acusada por 3 crimes diferentes, sendo um deles homicídio imprudente, mesmo depois de expressar remorsos, frustração e resignação por suas ações, merece ser liberada e cumprir pena domiciliar? Ou deve continuar na cadeia e ser julgada e condenada com a pena máxima para esse tipo de crime? Por gentileza, deixem a opinião de vocês nos comentários, pois será um prazer imenso interagir com vocês lá. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o seu like e se inscreva no canal. No mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!